Olá galera, eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre a lei dos sênios. Quando se fala em razões trigonométricas, se fala sobre os ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus. Mas o problema é que as situações com que a gente se depara no nosso cotidiano, elas nem sempre vão nos dar esses ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, quando a gente trabalha com uma figura com ângulos diferentes dos notáveis, a gente não pode utilizar então as razões trigonométricas. Ou melhor, podemos, mas a gente não sabe quanto é o seno e o cosseno desses valores. E quando isso acontece, o que pode nos auxiliar? E aquelas razões trigonométricas são apenas para triângulos retângulos. E quando não for triângulo retângulo? Esse é o problema. E para isso existe também a lei dos senos, que vai nos auxiliar. Vamos ver o que essa lei diz. Tá? Então, seja o triângulo ABC, de lados também ABC e ângulos internos alfa, beta e teta. É sabido que, dados 3 pontos quaisquer, sempre existe uma circunferência que passa por esses 3 pontos. Então, seja essa circunferência com centro em O. Vamos traçar pelo vértice B a sua altura, ou seja, a altura relativa ao vértice B. Então, se é a altura, temos com a base um ângulo de 90 graus. Vamos chamar esse segmento de, por exemplo, Y. Quando isso aparece, esse triângulo ABC, ele fica dividido em 2 triângulos retângulos. Tá? Vamos chamar aqui de H1. O triângulo retângulo H1AP e o triângulo H1CB. E se é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar as razões trigonométricas. Então vamos olhar inicialmente para o ângulo alfa e identificar que no caso do triângulo AH1B, o seno de alfa é o cateto oposto, y, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é C. Então, temos seno de alfa igual a y dividido por C. Se tomarmos como base agora o ângulo θ, o cateto oposto a ele também é y, porém a hipotenusa desse triângulo é A. Então, seno de θ é igual a y sobre A. Essas duas equações, temos o seguinte. Da primeira, podemos reescrevê-la como C vezes seno de alfa igual a y. E da segunda equação, podemos reescrever que A vezes seno de θ também é igual a y. Ou seja, encontramos duas equações equivalentes. Isso quer dizer que C vezes o seno de alfa é igual a A vezes o seno de θ. Mudando alguns elementos de lado aqui na nossa equação, vamos passar o seno de alfa para a direita e o seno de θ para a esquerda, chegamos a uma conclusão de que C sobre o seno de θ é igual a A sobre o seno de alfa. Bom, vamos deixar isso aqui guardado e vamos voltar mais uma vez à nossa figura. Traçamos inicialmente a altura pelo vértice B. Vamos traçar a altura agora pelo vértice C. Então, traçamos por C um segmento de reta perpendicular à base. Está aqui, pelo ponto que eu vou chamar de H2. Se é a altura, mais uma vez, como no início, esse
segmento forma com a base ângulos de 90 graus, e eu vou chamar esse segmento de x. E aí temos de novo dois triângulos retângulos. O primeiro, ACH2, e o outro, BCH2. E agora, vamos aplicar as relações trigonométricas para os ângulos alfa e beta. Olhando para o ângulo alfa, o cateto oposto é x e a hipotenusa é o segmento B. Então, podemos escrever que o seno de alfa é x sobre B. E ainda, olhando para beta, podemos observar que o seu cateto oposto é x e que sua hipotenusa é A. Então, nossas equações ficam da seguinte forma. Seno de alfa é igual a x sobre B. E que o seno de beta é igual a x sobre A. Como nós já podemos observar na figura anterior. Dessas equações, podemos reescrevê-la da seguinte forma. B vezes seno de alfa é igual a x, e da segunda equação, A vezes seno de beta também igual a x. E encontramos duas equações equivalentes. Então, B vezes seno de alfa é igual a A vezes seno de beta. Mais uma vez, organizando essa equação, vou passar o seno de alfa para a direita e o seno de beta para a esquerda. Encontramos que B sobre o seno de alfa é igual, seno de beta, que veio para a esquerda, B sobre seno de beta é igual a A sobre o seno de alfa. E agora, nós vamos comparar essas duas informações que nós encontramos. Encontramos no primeiro momento que C sobre o seno de θ é igual a A sobre o seno de alfa. E no segundo momento, nós também encontramos que A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta. Então, dessas duas equações, dessas duas igualdades, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta, que também é igual a C sobre o seno de θ. E aqui nós temos a conhecida lei dos senos, que relaciona cada ângulo com o seu lado oposto, cada seno do ângulo com o seu lado oposto. Ok, galera? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.